Então, o tema que foi escolhido para que a gente conversasse um pouquinho hoje foi o suicídio, né? Esse movimento, né, de tentativa, né, autodestrutiva, né, que a gente tenta terminar com esse processo da vida, né? Ele é um movimento muito complexo, de se entender, né, mas ao mesmo tempo ele é um movimento que exige uma cooperação fraterna de todos os envolvidos. Então, quando a gente resolve, né, quando esse movimento ele é melhorado e as pessoas melhoram, saem dessa situação e saram e curam, também é uma coisa muito bela, muito linda, né? Todos nós estamos sujeitos a esse movimento, ele faz parte da vida de todo mundo, então não é uma coisa que está isolada, né? Ele causa um alarme, né, muito grande naqueles que estão ao redor de quem está iniciando esse movimento do suicídio, e ele ao mesmo tempo preocupa muito, né? Nós estamos vivendo uma sociedade onde o índice de suicídio tem aumentado muito, uma coisa vertiginosa, é uma epidemia, pior do que a do coronavírus, né? É muito grande, porque por conta dos problemas de saúde mental. Então, nós estamos vivendo uma pandemia de saúde mental, especialmente de depressão, e então, para entender esse movimento, a gente tem que entender esse contexto. Tá? Nós somos regidos por ambientes que nos cercam. Tá? Então, tudo que acontece ao nosso redor e dentro de nós, porque o nosso corpo é um ambiente, sustenta a nossa mente. Desde quando a gente chega no planeta, quando a gente chega no mundo, que a gente é um bebê, ou até mesmo antes da gente nascer, quando a gente está dentro da barriga de nossas mães, ou mesmo quando a gente é só uma célula, acabou de ser fecundado, nós temos ambientes que nos regem, né? Ambientes que nos cuidam. Então, para quem acredita, o ambiente mais importante que cuida da gente é o ambiente Deus. Deus é um grande ambiente, é um ambiente que está em todos os lugares. E ele, com todo o seu amor e com toda a sabedoria, ele tenta gerenciar todos os outros ambientes de uma forma muito plena. Né? A palavra que mais decifra o ambiente de Deus é a organização. Deus organiza o universo, organiza tudo. Só que existe uma lei divina, né, que é uma lei universal, e que é uma lei também da natureza, né, em que todos os seres que lá habitam, eles têm uma coisa que se chama livre-arbítrio, principalmente o ser humano. Então, como nós temos livre-arbítrio, nós podemos escolher se a gente segue essa regência, essa organização, ou se a gente vai fazer do nosso jeito. E é lógico que nós podemos fazer do nosso jeito e fazer bem, né? Nós temos essa opção. Mas quanto mais a gente se aproxima do processo organização, mais próximo de Deus a gente vai estar. Né? Ou mais próximo da natureza a gente vai estar. Ou mais próximo das forças que regem a harmonia a gente vai estar. Né? E isso é muito importante da gente entender, isso não é religião, ou demagogia, ou qualquer outra coisa assim, isso é um movimento do ser humano. Então, do momento que a gente nasce ao momento que a gente morre, o nosso principal trabalho é nos organizarmos. Tá? Toda vez que nós começarmos a nos desorganizar, toda vez que nós nos encontrarmos em momentos em que nós estamos falhando neste processo de organização, podem ter certeza de que alguma coisa está acontecendo conosco. Alguma doença, alguma patologia, tá? E é para ficar de olho. Então você viu lá, eu tô com um pouquinho com a barba mal feita, eu tô com o cabelinho assim, a minha casa está desorganizada, o meu quarto, o meu trabalho, alguma coisa está acontecendo contigo. Isso é muito importante, porque esse é o começo
da sintomatologia de um processo. Os seres humanos, eles são felizes, eles vivem em paz, eles vivem em alegria, em harmonia, quando eles estão organizados. Então, são dois conceitos que a gente colocou aqui. O primeiro, que nós somos regidos por ambientes. Tem um ambiente Deus, tem um ambiente planeta, tem um ambiente universo, tem um ambiente país, tem um ambiente sociedade, tem um ambiente etnia, cultura, tem um ambiente escola, trabalho, tem um ambiente família, tem um ambiente seu próprio corpo. Seu corpo é um ambiente complexo, e que você é responsável por cuidar. E tem um ambiente cérebro e tem um ambiente mente. Nós estamos dentro de todos esses ambientes. E nós temos controle mais ou menos sobre alguns ambientes. Por exemplo, o ambiente mente, nós temos controle. O ambiente cérebro, nós temos controle. O ambiente corpo, nós temos controle. O ambiente domiciliar, nós temos parcialmente controle, porque tem outras pessoas tem outros ambientes regendo aquele ambiente. Mas é a harmonia, a cooperação fraterna entre as pessoas que estão nesse ambiente que vai fazer esse ambiente ficar saudável. O mesmo acontece com as escolas, o mesmo acontece com o trabalho, o mesmo acontece com a sociedade, vamos lá, com a nossa cultura, nossa cidade, a comunidade, o bairro onde a gente vive. Quanto mais as pessoas estiverem funcionando de forma harmônica, cooperativa, felizes, todo mundo se ajudando, todo mundo apoiando o outro, mesmo nas dificuldades, quanto menos a gente sentir raiva, angústia, medo, né, mais a gente consegue organizar a nossa mente, tá? Organizar o ambiente que nos cerca. Tem uma situação muito interessante que exemplifica isso. Eu tive 2 pacientes que na pandemia são indivíduos, um deles é com autismo, de alta funcionalidade, e o outro deles não tem autismo. E eles foram fazer um intercâmbio. Um foi para Nova Zelândia e o outro foi para a Austrália. Quando eles chegaram lá, o ambiente Austrália e Nova Zelândia estava tão organizado, tão bem estruturado, a família lá era tão solícita, todo mundo funcionava de uma forma tão adequada, que os 2 pacientes saíram do intercâmbio, mesmo no momento de pandemia, sem medicações. Eles chegaram lá tomando medicações antidepressivas, um deles até um antipsicótico, para estabilizar o humor. Em 2 meses eles estavam sem remédio. Não precisavam mais tomar remédio. Isso porque eles estavam fora de casa. Certo? Quando voltaram agora, eu tive consulta com um deles antes de ontem, e foi triste de ver, porque ele estava em depressão, só de ter voltado para o Brasil há 2 meses. Principalmente por voltar ao ambiente escolar. Estava sofrendo muito por voltar ao ambiente escolar, porque o ambiente escolar era completamente diferente de lá. Lá ele tinha liberdade, lá ele não tinha pressão, lá ele tinha, todo mundo entendia, ele aprendia, ele tinha desenvolvimento, ele tinha organização, não tinha essa coisa de vestibular, de desespero, de todo mundo focando no conteúdo, né, uma coisa assim. Ele falou, eu não suporto essa situação. Tá? Então, isso é muito importante da gente entender. Porque como é que a gente vai entender um movimento de suicídio sem entender os ambientes onde a gente frequenta? Né? Então, tem 2 movimentos. O ambiente, ele pode ser um ambiente tóxico, ou ele pode ser um ambiente harmônico, um ambiente saudável. Então, imagina, o meu próprio corpo pode ser um ambiente tóxico, ou um ambiente saudável, um ambiente harmônico. Então, aquela pessoa que organiza o próprio corpo, aquela pessoa que dorme cedo, aquela pessoa que toma água, aquela pessoa que faz atividades físicas todos os dias, que se alimenta de forma saudável, que mantém uma relação com as pessoas e com os ambientes
de forma tranquila, sempre com paciência, esperando, não querendo que tudo aconteça do seu jeito, não querendo que tudo aconteça de uma forma só de uma forma inflexível, né? De uma forma muito egoística, muito orgulhosa, né? Aquele que quer tomar tudo para si, né? Quando a gente tem esse movimento, principalmente no mundo como é hoje, o nosso corpo se desarmoniza, se desorganiza. O que a gente mais vê acontecer hoje com jovens e adultos é o programa ciclo sono-vigília. Isso virou até prêmio Nobel de Medicina em 2017. Foi muito sério isso. A gente descobriu 11 genes que são chamados clock genes. E esses genes são responsáveis por organizar toda a homeostase do organismo e conectar essa homeostase com o ciclo de rotação e de translação da Terra. Independente se é dia ou se é noite, o seu corpo está se programando em determinados horários para ser ativo e em outros determinados horários para repousar. E o ser humano inventou, né, de usar da sua própria livre-arbítrio e fazer diferente. Ir contra a sua natureza. Ir contra o ambiente natural. E resolveu não dormir mais à noite cedo. Então, o nosso programa de sono, né, o nosso programa de sonolência, de sono, né, ele envolve 2 momentos. Cada ciclo de sono dura 45 minutos. Eu tenho fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Fase 3, fase 4 é a fase de reparo. E depois eu tenho um sono REM, que é uma fase de hiperexcitação cerebral, onde eu faço memória. Na nossa primeira fase, estes ciclos ficam especializados em repouso e reparo, que vai das 6 da tarde até 1, 2 da manhã. Tá? Então, nessa primeira fase do sono, esses ciclos de sono que duram 45 minutos ficam muito tempo em fase 3 e 4, pouco tempo em fase REM, priorizando o repouso, o reparo, o movimento antioxidante, o movimento detox, o movimento anti-inflamatório. É aí que a gente previne o estresse. É aí que tudo que a gente faz, que desgasta, que cansa, que estressa, o seu corpo automaticamente se reorganiza e conserta todos os seus problemas, tá? Isso é feito principalmente por um hormônio que se chama melatonina. Olha só que incrível. Que a gente achava que esse hormônio era o hormônio do sono. E recentemente a gente tem descoberto coisas das melatoninas maravilhosas. Primeiro, elas não são só produzidas pela pineal. Elas são produzidas por todas as células do corpo, principalmente na mitocôndria, que é a organela que produz energia e que também produz a oxidação quando trabalhando em desarmonia, em desorganização. Quando eu forço esse ambiente corpo, esse sistema corpo, esse organismo que a gente tem, que nos serve de movimento, quando a gente força ele a trabalhar demais, a se desgastar muito, a querer as coisas muito do nosso jeito, o que acontece? Ele começa a se oxidar, a mitocôndria começa a ter que produzir muita energia para fazer a nossa vontade, e aí essa energia, ela começa, além de produzir energia, eu vou produzindo oxidação. E aí essa oxidação vai machucando o corpo. Tudo bem, é só eu dormir cedo, né? Por volta de 7, 8 horas da noite, até 1 da manhã, o meu corpo já está totalmente recuperado, totalmente reparado, para entrar numa segunda fase de sono, que é a fase mais importante do dia, que vai mais ou menos de 2, 3 da manhã até as 5, 6 da manhã, ou até a hora que eu acordar, que é quando eu tenho melatonina e começo a produção do hormônio da vigília, que é o cortisol. Tá? Então,
Isso é muito importante da gente entender, porque quando eu tenho esses dois hormônios, além de eu dormir, eu vou fazer memória. Vai priorizar aquele sono REM. Eu vou ter pouco fase 3 e fase 4 e muito tempo de sono REM. É nessa fase que eu sonho. É por isso que eu sonho muito de manhã, né? Quando eu estou sonhando, eu acordo de madrugada, né? Por quê? Porque eu estou priorizando de madrugada essa fase do sonho. E o sonho nada mais é do que o seu organismo, a sua mente, fazendo o download da sua vida inteira. Então, vocês imaginam que todas as noites a gente memoriza a nossa vida inteira, temperados com o momento que eu estou vivendo, com aquele dia que eu vivi. Por quê? Porque eu memorizando a minha vida inteira com o tempero daquele dia, eu vou estar preparado no dia seguinte para enfrentar as novidades, para enfrentar as novas condições de vida que eu tenho. Tá? E aí depois eu acordo, e aí eu vou ter pouca melatonina. Tá direito, voltado. Vai ajeitar agora amanhã, pessoal, pode ligar o microfone, por favor. Vamos. Jamile, precisa desligar o microfone, Jamile. Isso, obrigado. Então vamos lá. Então aí, não tem problema, não precisa ficar preocupada não, tá? Tá tudo bem. A gente te ama, tá? Acontece, né? É isso aí, não tem problema. Então, depois eu vou entrar na minha terceira fase do dia. Então, veja, o dia para o corpo começa às 6 da tarde, na hora do repouso. A primeira coisa que o corpo faz é repousar. Depois ele vai fazer memória. Depois a melatonina para de ser produzida, eu chego no pico do cortisol, que é a fase das 5 da manhã até as 5 da tarde. E aí é a fase mais produtiva do meu dia. É onde eu vou ter alto desempenho, aonde eu vou ter bastante capacidade de produção, bastante capacidade de desenvolvimento, bastante capacidade de criação, tá? É nesse momento das 5 ao meio-dia, onde eu tenho muito cortisol, eu já estou descansado, eu já memorizei tudo que eu tinha para memorizar e agora eu tenho que produzir, certo? A partir do meio-dia, eu tenho a primeira queda do cortisol, que vai até 2 da tarde, e da meio-dia às 5 da tarde, mais ou menos, eu tenho um cortisol numa faixa menor, menos intensa. E a partir daí, eu tenho aí um momento onde eu tenho que fazer atividades que eu já sei fazer, que eu não tenho tanta energia mais. Então eu tenho que fazer atividades habituais, atividades rotineiras. Tá? Então o organismo, ele nasceu com esse tipo de organização, tá? Querendo a gente ou não. E a modernidade, ela veio com um novo paradigma. Um paradigma assim, olha, gente, aproveita. Vocês agora têm geladeira em casa. Vocês têm uma cama confortável. Vocês não precisam correr atrás de comida. Vocês agora podem aproveitar a noite e se divertir. Então, aí o que as pessoas fazem? Elas ligam o seu Netflix, elas ligam a sua novela, o Gênesis, né? Vai assistir lá o Gênesis, vai assistir a novela das 8, e vai ver filme, e vai ver série ali, como é que faz a maratona de série, vai ver vídeos no YouTube, entra nas redes sociais, no Insta, não é isso? E aí vai ver as lives, vai ver as fofocas, que as pessoas estão fazendo, e aí a gente perde as primeiras horas de sono. E na frente das telas, as telas hipelicitam o cérebro, então eu troco o meu reparo, o meu descanso, o meu momento detox, por um momento de estresse extremo. Eu estou alegre, feliz, fazendo às vezes coisas que eu gosto, mas o meu cérebro está trabalhando exageradamente, porque na tela ele trabalha até 6 vezes mais do que fora da tela. Então esse movimento hoje tem sido, na realidade moderna, o maior ambiente tóxico. Antigamente as pessoas brigavam, isso ainda acontece. Antigamente as pessoas
criavam problemas umas para as outras. Antigamente era o estresse dos relacionamentos. Mas hoje as pessoas estão conseguindo entrar em depressão mesmo sem se relacionar com ninguém. As pessoas estão entrando em depressão sozinha no YouTube. Não é isso? Tá? E mais, Deus ainda colocou essa pandemia para movimentar a gente a se transformar e se mudar, botou todo mundo em casa e falou assim, olha, vocês têm que se organizar. Então eu vou deixar vocês de castigo aí 1 ano, 2 anos dentro de casa para vocês começarem a dormir cedo, se organizarem. E aí o que o povo fez? Enfiou o pé na jaca. E aí ficou na televisão e no Netflix até 2, 3 da manhã. É pior agora. Porque agora a pessoa não precisa sair de casa, ela faz home office. É isso, agora é famoso, é o home office. Então agora que ela descambou a desregular os horários totalmente. E foi inacreditável. Gente, eu trabalho com desenvolvimento de criança. E os pais que conseguiram se organizar o ambiente domiciliar na pandemia, botar as crianças para dormirem cedo, eles dormirem cedo, pararem com essas histórias de ficarem nesse movimento de ficar falando e entendendo e tentando desenvolver coisas desnecessárias, as crianças melhoraram muito na pandemia. Mesmo sem terapia. Como é que se explica isso? Por causa da organização. Agora, aquelas pessoas que se imbuíram no medo, se desorganizaram na própria rotina, aquelas pessoas que se perderam nas angústias, elas começaram a gerar um movimento de estresse dentro do próprio corpo. E o ambiente corpo virou um ambiente tóxico. E aí não teve jeito. A gente já estava cansado, a gente já estava exausto, a gente já trabalhava de uma forma inadequada, e aí a depressão assolou muitas pessoas. A depressão, ela é um movimento de inflamação, de oxidação. É quando essa mitocôndria começa a produzir muita energia 505. E a gente começa a desregular todo o sistema neuroimunoendócrino, tá? E aí o corpo inflama, o corpo se desorganiza e a gente começa a gerar um processo, né, de depressão. O primeiro sintoma da depressão é a desorganização, é a pessoa mal cuidada. Aquela pessoa que não escova o dente, que não toma banho, que não cuida do cabelo, que não cuida da barba, que não se veste direito. Pode até estar feliz, mas se você vê a pessoa desorganizada, ela já está em depressão. Já tem que tratar. Já tem que cuidar. O próximo passo é a pessoa ficar ou melancólica, triste, ou ficar puta, ficar bravo com tudo. A pessoa tem raiva do espelho. Acorda de manhã já chutando quem está do lado. É que nem a mulherada quando está de TPM, né? Quando está de TPM, porque TPM é um processo inflamatório. Inflamou o corpo, o cérebro inflama. Aí você vai ver mulher braba, mulher com TPM, porque o útero está inflamado. Tá? Então, isso daí está diretamente ligado ao movimento de instabilidade do humor. Tá? Mas isso já é um processo de exaustão. O estresse já tomou conta desse corpo. E aí, nessa hora, eu já não começo a ter mais saída, porque eu não tenho nem mais força para me organizar. Eu vou tentar dormir mais cedo, eu não consigo, porque eu não consigo mais pegar no sono. Né? E aí eu tenho que começar a tomar os remédios psiquiátricos. Só que as pessoas tomam os remédios psiquiátricos, que é antidepressivo, remédio para ansiedade, todas essas coisas, e aí elas fazem um movimento errado, porque a cura dos problemas psiquiátricos não está em tomar o remédio. O remédio, ele vai cuidar da consequência. Você teve uma inflamação ali no seu corpo, no seu cérebro, um processo de oxidação, aquilo desarmonizou os seus sistemas neurológicos de recompensa, a sua serotonina, sua noradrenalina, sua dopamina, e aí essa desarmonização está gerando esses sintomas psiquiátricos. Quando você toma o remédio,
você cuida dessa consequência, você reharmoniza esses sistemas. Mas e o processo de estresse e inflamação que causou o problema? Como que a gente resolve? Voltando a ter uma rotina saudável. Tomando banho de sol todo dia, tomando 4 litros de água todos os dias, fazendo atividade física, dormindo cedo e me harmonizando em minhas relações. Esse processo é o que vai curar. Então a pessoa toma o remédio e aí ela se sente bem. E aí ela fala, pronto, tô bem, vou continuar enfiando o pé na jaca, vendo meu Netflix, brigando com todo mundo, deixando de tomar o meu sol, deixando de tomar minha água e destruindo o meu corpo. E aí as pessoas têm a pachorra de quando tira o remédio volta os sintomas, dizer que a culpa é do remédio que gerou dependência. Porque enquanto ela estava bem tomando o remédio, ela estava levando um estilo de vida extremamente inadequado. E aí a doença estava piorando enquanto ela estava tomando remédio, apesar de ela não estar sentindo que está piorando, porque ela está tomando remédio. E aí a hora que ela tira o remédio, ela acha que o problema foi do remédio. Ah, não, esse remédio me causou dependência, doutor. Está me fazendo muito mal, eu não posso tomar remédio. Realmente, o remédio não vai curar ninguém. Mas o que cura é a mudança do estilo de vida. Mas o ser humano é muito turrão. O ser humano é uma pessoa difícil. Eles não querem mudar o estilo de vida. Eles viram para mim e falam assim, ó, doutor, eu sou notívoro. Sabe o que acontece? Eu sou notívoro. Eu funciono muito melhor à noite. E as pessoas não percebem que isso já é uma adaptação ao estresse. Que ela já está produzindo até cortisol à noite, porque o corpo acha que ela está na guerra. Que ela está tendo que lutar para sobreviver. Que vai faltar comida. Aí o que acontece? A pessoa muda o metabolismo dela, começa a ficar obesa. Aí ela começa a querer tomar remédio para emagrecer. Aí vira uma paçoca geral. Tá? E aí vai apresentar diabetes, pressão alta, instabilidade. Então, todas as doenças clínicas, isso está publicado, tá? Começam com as doenças psiquiátricas. Esse processo de oxidação, que continua acumulando no organismo, vai virar uma doença física. Então, quando a gente está falando de suicídio, nós temos 2 tipos de suicídio, gente. Prestem bastante atenção nisso. Você tem aquele suicídio onde a pessoa entra nesse quadro de depressão, não consegue sair mais porque o processo de inflamação está muito grande, a pessoa se vê desesperada, não vê solução, e aí ela vai querer acabar com a vida dela logo, porque ela não vê por onde se sentir melhor, mas a gente tem um outro suicídio e que todos nós fazemos. Olha que perigo. Que é o suicídio indireto. É aquela pessoa que sabe qual é o estilo de vida correto. Agora todo mundo que está assistindo a palestra já sabe qual é o estilo de vida correto, então agora já foi. Não tem como voltar atrás. Vocês já sabem, porque eu já falei para vocês. Então vocês já sabem o que é um estilo de vida correto. E aí elas ficam tomando remédio, e continua fazendo errado, e aí o corpo fica com doença psiquiátrica, depois ele fica com doença física, e ele vai terminar lá com 50, 60, até 70 anos de idade, com infarto, derrame, todas as doenças cardiovasculares. Tá? Então, a American Heart Association publicou, em 2015, um statement dizendo que toda criança e adolescente com depressão é risco 2 para doença cardiovascular. Por quê? Porque a mesma oxidação que causa depressão causa aquelas placas de aterosclerose que vão gerar um infarto e o derrame com 50, 60 anos de idade. Então, o ambiente tóxico que nós criamos, que nós convivemos e que nós insistimos por sermos turrões, por não abaixarmos a cabeça, por não queremos nos movimentarmos a cuidar do nosso corpo, vai causar um suicídio indireto.
Todos nós estamos nos suicidando todos os dias quando não levamos um estilo de vida saudável. Desse suicídio ninguém fala. Desse suicídio, isso é velado. E aí a gente fica alarmado, assustado com aquela pessoa que está querendo tirar a vida naquela hora, sendo que nós mesmos somos suicidas. Porque não estamos levando um estilo de vida saudável, sabendo da importância disso. A diferença é que uma pessoa vai se matar em um dia, e a outra vai se matar em 60 anos. Mas a morte vai acontecer para todo mundo que não cuidar dos seus ambientes. Dos seus ambientes. Do ambiente corpo, do ambiente família, do ambiente trabalho, do ambiente escola. Vocês todos têm escolhas. Ah, Caio, mas se eu fizer diferente eu vou ganhar menos. E aí eu não vou viver tão bem. Quem sabe? Se você ganhar menos, você pode usar menos. Você pode pelo menos trabalhar mais tempo, porque você vai ficar menos doente. Você vai poder aproveitar mais a sua família e os seus filhos. Quem diz que o dinheiro está em primeiro lugar? Então vamos lá. Para a gente não ser suicida e para a gente organizar os nossos ambientes, eu vou dar uma dica para vocês, hein? Ó. Anota aí receita. É que nem receita de bolo. É muito fácil. Nós temos que nos organizar. Então, a organização está em 4 etapas. 4 etapas. Cada uma dessas etapas depende da outra. Tá? Então, se eu não organizar a primeira etapa, eu não consigo organizar a segunda, a terceira e a quarta etapa. Se eu não organizar a primeira e a segunda, eu não consigo organizar a terceira e a quarta. Então, vamos anotar as etapas, que é muito importante. Primeira etapa de organização. Vocês já sabem. Ciclo sono-vigília. Dormir cedo e acordar cedo. Se eu não organizar essa etapa, nenhuma das outras etapas vão conseguir ser organizadas. Segunda etapa de organização. Alimentação, higiene e autocuidado. É a etapa da sobrevivência. Então, o que tem aqui? Tomar banho, escovar o dente, tomar banho de sol, tomar água, fazer atividade física, arrumar a casa. Olha a casa da Fabrícia, que bonitinha aqui, ó, toda organizadinha. Olha só, ó, tudo no lugar, tudo limpinho, tudo branquinho, tá vendo? Que bonitinho. Tem que ser assim. Olha a casa do tio Caio. Olha aqui como tá desorganizado, ó. Tá em depressão. É que aqui eu tive que desarrumar a sala para poder criar uma UTI pro meu gato. Que meu gato tá com um problema gastrointestinal e ele tá quase morreu. Aí eu criei uma UTI para ele aqui nesse quarto. Agora eu salvei ele tá bem já. Eu tenho que reorganizar o meu quarto. Esse quarto era um escritório. Virou UTI do gato. Mas pelo menos ele tá bem. Eu salvei o gato. Mas é isso, tem que organizar. Então, primeira coisa, ciclo sono-vigília. Segunda coisa, higiene, autocuidado e alimentação. Sem isso, nada funciona na vida. Aí a terceira etapa de organização é as atividades de trabalho. A acadêmica, funcional, de trabalho, de organização. Então, essa é a terceira etapa de organização. A gente põe ela em primeiro lugar, não é isso? Então, eu trabalho, depois eu vou ver que horas eu vou dormir, que horas eu vou comer, que horas eu vou me organizar. A gente põe elas em terceiro lugar. E esse é o erro da sociedade moderna. A sociedade moderna faz isso. É um problema da sociedade moderna. O trabalho está sempre em primeiro lugar. Agora, tem uma coisa nova da sociedade moderna, que é o lazer estar em primeiro lugar. Agora a juventude está nisso. Tudo é lazer. Então, fica lá jogando videogame, entrando na internet, vendo Netflix. Olha, tudo se encaixa depois do lazer. Só que o lazer é a quarta etapa. É a última etapa. E a gente tem que entender que lazer na televisão,
nas telas, celular, computador, tablet, não é lazer. Lazer nas telas é trabalho. Porque o cérebro trabalha mais nas telas do que quando você está trabalhando no papel. Então, quando você está vendo Netflix, YouTube, mesmo que você estiver no lazer, se divertindo, então você está trabalhando. Vai na organização do trabalho. Vocês entenderam isso? Isso é muito importante de vocês entenderem. Por quê? Porque não é porque você está se divertindo na televisão que você está descansando. Porque as pessoas chegam no meu consultório, mas eu preciso descansar à noite, doutor. Preciso descansar à noite. Aí você descansa como? Não, eu faço uma maratona de Netflix. Isso não é descanso. YouTube não é descanso, rede social não é descanso. Infelizmente, o cérebro, quando está fazendo isso, cansa muito. Então, não adianta você chamar isso de descanso. Então, descanso vai ser brincar com seu filho, vai ser correr, andar na natureza, ouvir uma boa música, fazer uma meditação, cozinhar um bom prato, né? Não fazer aquela cozinha gourmet, não é isso que a gente faz? Vai ser cozinha, aquela cozinha gourmet que vem aquele cheiro gostoso, fazer uma horta. Todo mundo conhece a minha horta, né? Minhas plantas lá, vocês veem lá no Céu Esperança, minhas plantas. Tem jabuticaba aqui em casa. Eu moro num apartamento, pega só 4 horas de sol, tem parreira, tem jabuticaba, tem figueira. Tá lá minha horta. Bonitinha. Tá? Por quê? Porque isso é descansar para mim. Né? Isso é descansar. É ficar lá na horta, cuidando dos meus bichos, cuidando das minhas plantas. Né? A gente tem que entender. Tá? Então, isso é importante de você se organizar. Tá? Pô, cara, mas você ainda não falou nada de suicídio. Lógico, porque o maior trabalho de suicídio, contra o suicídio, é a prevenção. O maior trabalho contra o suicídio é a prevenção. E vocês nunca mais se esqueçam que todos nós somos suicidas em potencial. Mesmo que não seja um suicida direto, uma pessoa que toma um monte de remédio, que dá um tiro na cabeça, que pula de um prédio, faz essas coisas, a gente está sendo suicidas indiretos enquanto nós não estamos nos organizando, cuidando de nós e daqueles que amamos. Por quê? Porque não vivemos sozinhos. Se você só cuidar de você e não cuidar dos outros, com muito amor e muito carinho, você vai desorganizar o ambiente onde você está, porque as pessoas que convivem com quem está em depressão vão ficar em depressão. Então, você tem que cuidar muito bem daquelas pessoas que você ama. Ah, doutor, mas não adianta, meu marido é muito turrão. Eu falo para ele as coisas, eu vejo lá na sua aula que você tem que dormir cedo, e aí eu falo para ele não dorme. Cuidar, às vezes, não é mandar o outro, né? Você ficar do lado, faz a sua parte, cuida de você. Na hora certa, ele vai precisar da sua ajuda, ele vai abaixar, ele vai ser mais humilde, vai ter uma humildade, e essa humildade vai fazer com que você consiga ajudar ele. Muitas vezes a humildade vem quando a gente está doente mesmo, uma doença física, né? Aí a gente passa a ouvir mais os outros. Tá? Então, mesmo a doença, gente, é cura. Porque às vezes a gente fica doente para entender o quanto a gente está vivendo errado. Para entender o quanto a gente precisa mudar o estilo de vida. Então a doença é uma bênção. A doença é um sinal do teu corpo que fala assim, ó, muda sua forma de pensar, muda sua forma de agir, muda sua forma de conduzir o teu corpo, de conduzir a tua vida, muda teu estilo de vida. E sabe o que é o melhor de tudo? O melhor de tudo, eu vou te dizer o que é. É que ter saúde é ser feliz. Não é bom isso, gente? Quando a gente estiver feliz plenamente é que a gente vai ter saúde. E a gente tem que tomar cuidado com as nossas escolhas. Porque aquilo que a gente gosta de fazer que dá prazer, nem sempre é o que vai dar felicidade. Olha que estranho isso. Porque o prazer exagerado adoece e tira você da felicidade.
O grande inimigo do ser humano moderno, a maior causa do suicídio do ser humano moderno é o prazer. Vocês entenderam isso? Então a pessoa dorme tarde, desorganiza, por quê? Porque ela quer jogar pôquer, porque ela quer cachaçar, porque ela quer ficar no Netflix, porque ela quer ir fazer festa, porque ela quer ir beber, porque ela quer usar droga. Para quê? Para ter prazer. E não é que isso é ruim. Isso só não pode ser exagerado. Então, por exemplo, eu estou vendo aqui uma série com a minha mulher, no Netflix. Né? Nós vemos um capítulo por semana. Temos nosso horáriozinho ali. Né? No sábado, finalzinho da tarde, a gente faz a nossa pipoquinha e assiste um capítulo. Só na outra semana a gente vai ver o outro. Isso é, eu estou tendo um prazer modulado. Eu regro o meu prazer. Eu organizo o meu prazer. Ele não é assim, eu quero muito, eu quero ter tudo, eu quero ver toda a série e a hora que acabou, ver outra. Né? O que adianta? E aí, no final das contas, aquilo que era para me dar-me prazer está desarmonizando, desorganizando o meu corpo e me causando depressão. Dali a pouco, eu vou pensar em suicídio, eu nem sei por quê. Então, a maior parte dos pacientes que chegam no consultório, que estão pensando em suicídio, eu pergunto para eles, você está em depressão? Por que você está em depressão? Aconteceu alguma coisa ruim? Não. Está tudo bem. Olha, para falar a verdade, eu nunca tive numa fase tão boa em minha vida. Olha, eu estou empregado, minha família está com condição boa, eu me divirto todos os dias, eu tenho prazer. Não sei por que eu estou ficando assim. Deve ser espírito. Isso aí é mandinga, doutor. É mandinga, porque eu estou bem. Né? E a pessoa vai se fechando, vai se fechando. Aí ela começa a criar problema, porque ela fica irritada, ela briga com as pessoas. Né? E aí ela acha que ela é assim. Ela acha que ela é intolerante, que ela é inflexível. As próprias pessoas começam a falar, esse indivíduo aí, ele é assim mesmo. Ele é bravo, ele é intolerante, ele é inflexível, é chato. Não é. A pessoa já está inflamada. Ninguém é assim. Então, nós temos que começar a entender que o movimento de autocuidado é o melhor tratamento para o suicídio. Mas e a pessoa que já está nesse estado? Precisamos cercá-las de muito amor. Nós vamos parar tudo e cuidar. Nós vamos parar tudo e cuidar. Quanto mais você ama essa pessoa que está nesse problema, você vai parar tudo e vai cuidar. Ah, doutor, mas se ele está fazendo isso é para chamar atenção. Quem está fazendo isso para chamar atenção está muito doente. Porque tentar suicídio para chamar a atenção do outro é porque eu não estou bem. Eu posso chamar a atenção de várias formas. Né? De várias formas. Mas essa é a forma mais adoecida que eu conheço. Então precisa de amor e carinho. Alguma coisa está acontecendo plantada no coração dessa pessoa que não está fazendo feliz. A gente tem que parar de ver as pessoas que estão pedindo atenção, principalmente criança, como sendo inadequado. Ah, meu filho está fazendo birra porque ele quer chamar atenção. Maravilhoso que ele quer chamar atenção. Por quê? Porque ele não tem mais a atenção. A sociedade moderna tirou a atenção das pessoas. As pessoas ficam presas em eletrônico, presas nos trabalhos, presas não sei aonde, presas em qualquer lugar, mesmo menos na relação afetiva e amorosa com a família e com os seus. E aí reclama que o outro é mimado, por isso ele está chamando a atenção. Gente, vamos olhar para as pessoas. Vamos amar as pessoas. E a gente ama as pessoas estando com elas, não reclamando delas. Mas esse é assim, esse é assado, esse é ruim.
não tem problema. É o que você tem. Cuida, dê amor, seja caprichoso. Faça daquele dia o melhor dia. E quando estiver doente, leve, dê a mão e leve para cuidar. Leva no médico, leva num parque, leva no cinema, leva onde essa pessoa quiser. E se a pessoa não quiser sair do quarto, fica no quarto com ela. Ah, mas ela fica o dia inteiro jogando videogame. Fica com ela. Muda a vida dela através do seu amor. Mostra que você está triste com a agressão que ela te dá. Mas não deixe de mostrar o seu amor. Porque isso você vai se arrepender. Se tem uma coisa que você pode se arrepender, se acontecer alguma coisa séria, é de você não ter dado o melhor do seu amor. A responsabilidade de quem tira a própria vida, com certeza, é de si mesmo. Porque todo mundo poderia ter evitado uma situação que nem essa. Desde lá do começo, lógico. Chega a hora que eu não consigo mais. Não é sua responsabilidade se alguém que você ama tira a própria vida. Mas uma coisa você não pode se arrepender: de ter dado o máximo de você, o máximo do seu amor, o máximo da tua energia para que aquela pessoa se salve. E 99,9% das vezes você salva. Porque só o amor é capaz de salvar. Só que para dar o amor, a gente tem que dar tempo. A gente tem que ter paciência. A gente tem que ter sabedoria. E a gente tem que ter profissionais tecnicamente especializados ao nosso lado. Amor é sabedoria. Amor é sabedoria. Vai ver o que aconteceu com Romeu e Julieta. Romeu e Julieta. Era um amor sem sabedoria. Morre todo mundo. Vai lá ver o que aconteceu na Guerra de Troia. 2 adolescentes se apaixonam, morre 1 milhão de pessoas. Amor é sabedoria. Então, usem a inteligência de vocês para tudo e cuida, porque a principal coisa que a gente tem de importante na nossa vida são os nossos. São aqueles que nos cercam e que Deus colocou ao nosso lado. Não tem mais nada, tudo o resto acaba. O emprego acaba, a casa acaba, o carro acaba, tudo acaba. Mas as pessoas, os nossos sentimentos, o amor que a gente tem por elas e as nossas relações duram para o resto da eternidade. E se a gente não resolver aqui, nós vamos resolver lá do outro lado. Pode ficar tranquilo. Porque Deus não vai deixar a gente sem resolver problema. Tá? E é isso que nós temos que fazer. Então, gente, o que eu tenho para dizer para vocês é: mãos à obra. Vamos amar. Amar não é fácil. Amar não é propaganda da Doriana, né? Que fica todo mundo ali feliz, o cachorrinho pulando. Amar é estar do lado de quem está sofrendo. Amar é estar do lado de quem está sofrendo. E a gente tem muita gente sofrendo nessa fase, gente. Muita gente sofrendo. Escolham quem vocês vão amar e cuidem. Porque só existe 2 tipos de ser humano que está vivendo aqui. Quem é cuidado e quem cuida. Se você está numa fase de ser cuidado, aceite ser cuidado. Se vocês não estão numa fase de ser cuidado, cuida. Para a gente não se arrepender. E levar essa humanidade para uma fase feliz. Onde a gente não vai ter mais ninguém se suicidando. Ninguém deprimido. Todo mundo se organizando. Todo mundo cuidando de si mesmo e de todos que cercam. Ninguém mais viciado em prazeres. E ninguém mais com medo. Porque quando a gente tem as pessoas que a gente ama do nosso lado, a gente não tem medo de nada. E aonde está Deus? No outro. Em quem a gente ama. Porque é a figura de amor que nos representa. E as pessoas que já foram, que a gente queria aqui do nosso lado agora,
elas estão do nosso lado. Porque elas são o nosso amor. Foram elas que plantaram e ensinaram o amor que nós temos dentro de nós. Então não se preocupe. Estamos todos conectados para sempre. Um bom final de semana a todos. Meditem nesse assunto. E espero que eu tenha sido de valia para vocês. Um grande beijo. Doutor Caio, olha, não tem palavra para agradecer, tá? Inúmeras, eu me vi na palestra de dar, né? O amor, ele é dado de coração para o outro. Muitas vezes nós cobramos muito o amor, mas nós temos que entender que nós damos e também recebemos. Mas é essencial a gente entender isso. Olha, muito obrigada. Uma frase que o senhor falou, eu precisava ouvir, tá? Fique do lado daquele que está sofrendo. Porque muitas das vezes nós temos atitudes egoístas de não querer estar perto daquele que naquele momento está passando por um desafio. Era algo que eu, Fabrícia, eu precisava ouvir. Pessoal, eu espero que cada um de vocês absorva o ensino e aplique na vida. Porque nada que nós só ouvimos, né, não adianta muita coisa. Nós temos que amar em ação, tá? O amor em ação, ele traz resultado, tá? Não da boca para fora, mas vivendo, tá? Em ações diárias, traz resultado. Muito obrigada, doutor Caio. Que pena que terminou. Muito bom. A gente vai estar no coraçãozinho de Doutor vocês. Caio, quero agradecer, viu, as palavras que o senhor trouxe. Nossa, doutor Caio, como é bom conhecer o senhor. Ele é. Posso te dizer, foi um presente, eu acho que para todo mundo aqui conhecer o senhor, assim, eu tinha visto muitas palestras pelo YouTube, acompanhando outras mães no Instagram, mas eu nunca tinha tido essa oportunidade de ver você falando para a gente diretamente, e, nossa, que presente, o senhor não sabe o bem que você fez para minha vida, muito obrigada, e eu deixo uma para a gente, sempre tem que ser gentil, porque a gente não sabe o que o outro está passando, né, não ser gentil com o outro e dizer o que a gente pensa e o que a gente quer é um perigo. A gente precisa muito de ser gentil com o outro. Parar de julgar as pessoas e ser gentil, né? A doçura, né? A doçura é muito importante, fazer parte da nossa vida. A gente parar de reagir à agressão do outro e ser doce. Né? Ser doce. E as mulheres, vocês, a maior parte que estão aqui são mulheres. Vocês nasceram com esse dom. Vocês nasceram com esse dom, o dom da doçura. Contaminem esse mundo com a doçura de vocês, porque esse mundo precisa muito de vocês. Tá faltando doçura, gente. Grande abraço, doutor Caio. Muito obrigada. Caio, muito